Hoje é dia 18 de março de 2021, aula de filosofia na turma 3001. Não estou dando a aula porque pedi uma reunião com os responsáveis antes da gente avançar. Para que eu possa avançar, é preciso que eu tenha vencido etapas. E o que eu tenho visto já há muito tempo, não é em 2020, não é por conta da pandemia, não. Já há muito tempo isso acontece, só que a pandemia, com a nova, vamos dizer, com a introdução da velha nova modalidade de ensino, que é a distância, que é o uso da plataforma, se aprofundou, é um problema que se aprofundou. Então, não tem como avançar a escola, não tem como avançar se não houver um consenso, né? Um consenso entre as partes envolvidas. Se não houver um consenso na comunidade escolar. A comunidade escolar, ela é formada de quem? De quais pessoas, de quais membros? Família, aluno, professores, em todos os seus postos, né? Seja de regência, seja de comando, de liderança. Então, não dá. E tem uma outra questão. Essa reunião, ela só se mostra necessária por uma questão técnica, básica, a modalidade em que esses alunos estão matriculados, que é uma modalidade regular, presencial, onde a escola é focada na regência do professor. Se este aluno estivesse matriculado, por exemplo, no SES, onde eu trabalhei, onde o aluno se matricula e o professor é apenas um tutor, ou seja, o aluno só se matricula em 2 disciplinas, as que ele escolher, diferente da nossa modalidade, né? E ele recebe uma apostila. Veja, eu gostaria que cada colocação fosse bem pensada, né? Então, o aluno recebe essa apostila, leva para casa, estuda por si. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar a instituição, o SES, e tem outros, né? Eu vou falar o SES que eu conheci porque eu trabalhei, mas tem outros, com outros nomes hoje, talvez. Então, ele pede a explicação naquela questão, né? Isso é muito raro, o aluno pedir, né? O professor ali tira aquela explicação na hora, o aluno segue estudando sozinho e depois vem fazer a prova no dia marcado, que ele marca na sua escolha. Totalmente diferente da modalidade em que eu, professora regente, estou inserida. Eu estou me adiantando aqui, né? Preparei material para os responsáveis. Essa gravação, ela não tira a necessidade da reunião, claro, porque é na reunião que eu vou ter mais interação, que eu vou estar conversando com os pais, mas já é uma prévia, aqueles pais que, porventura, não puderem comparecer no dia marcado, né, deverão colocar uma ciência, né, de que viu esta gravação. Vou fazer um formulário, deixar com a direção para isso, né? Então, saber, bom, o pai do aluno B já viu a reunião, a conversa, né? E, então, está ciente
de tudo, e eu creio que eu vou ter o apoio desse pai, dessa mãe, dessa avó, dessa tia, desse padrasto, madrasta, enfim, quando a gente chama responsável, porque entendemos que esse jovem, ele é acolhido de diversas maneiras, né? Não só biológica, mas afetiva, pais adotivos, né? Enfim, então, essa introdução ela é importante para entender, né? Mas eu preparei o material com muito carinho e bem didático para que, se tiver dúvidas, elas sejam poucas, né? E a gente possa avançar. Eu vou deixar também essa reunião gravada no Classroom, então os alunos poderão vê-la, né? Pensar, refletir, né? Porque é isso que eu já ia esquecendo de falar. O que nós estamos vivendo já há bastante tempo é uma crise moral e ética profunda em todas as esferas da sociedade e que está atingindo a educação. E atingindo a educação, está atingindo a formação de duas gerações, da passada, que hoje está na faixa dos 30 anos, e de agora, dos jovens que nasceram no final da década de 90 e a partir de 2000 e pouco, que estão entre 15 e 20 anos. Isso é muito sério. Ou a gente para agora, né? E aí não dá mais. Ou a gente para e revê, toma consciência política, né? Do que significa escola, ou acabou. Acabou. Né? Olha quanto eu falei, consciência política, escola, são conceitos que moral, ética, são conceitos aprendidos em sociologia. Então, se você não tiver aprendido esses conceitos, a palavra fica vazia, você apenas repete. Então, uma coisa que a gente aprende em filosofia e sociologia é compreender em profundidade, internalizar em profundidade esses conceitos, porque a vida social ela é feita de palavras, mesmo as libras são palavras, mesmo quando a pessoa fala através das libras, cada sinal tem um significado, e se a pessoa não souber o significado, eu infelizmente sempre quis aprender, não tive oportunidade ainda, né? Então, eu não vou saber. Eu sei que, por exemplo, isso aqui, né, é pai, estar feliz, né? É lindo, Libras, mas enfim. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o título dessa conversa, ela é Resgatando o Sentido da Escola. Ousadia plena, não é? Porque para você resgatar alguma coisa que seja coletiva, ela exige, né? O todo exige a participação de todos para que esse resgate ocorra, né? E sentido. E aí eu trago Max Weber para vocês. Não vou falar aqui quem é Max Weber, porque a gente aprende em sociologia, tá? Fica aí, toim, né? Então, é Max Weber que vai falar que toda ação deve ter um sentido, senão não tem porquê, né? Então, por isso aqui eu estou tentando mostrar e buscar, né, colaborar para o resgate do sentido da escola. E o motivo da reunião são 3 principais: a ausência de alunos na sala virtual, alunos que não frequentam a sala virtual
e estão concentrados em atividades cujas respostas estão prontas na internet. Segundo, a ausência de tempo de explicação. Então, por exemplo, um conceito às vezes levariam 3 aulas para poder realmente trabalhar bem dentro do processo ensino-aprendizagem. Não estamos tendo. E a terceira, questões não contempladas na apostila Aplique-se, que é aqui de 2021. Então, nós vamos ver isso de uma forma mais de uma forma mais detalhada. Então, bom, a apresentação da professora, talvez ainda algum responsável não me conheça, eu sempre me apresento todo início do ano para o meu aluno. Por quê? Assim como eu sempre gostei, né, de saber quem está formando meus filhos, quem está passando o conjunto de saberes para os meus filhos, se está qualificado ou não, porque eu já tive problemas com isso quando meus filhos eram pequenos. Então, quando eu entrei no magistério, a partir daí eu tenho esse cuidado. Então, eu sou formada em arqueologia, em ciências sociais, mestre em história do Brasil e especialista em história do negro do Brasil. História do negro no Brasil e da África, na verdade, né? Então, e tenho licenciatura em sociologia. Somente entra na rede pública professores graduados e licenciados. Isso é uma exigência de todo concurso público. Esse é o grande diferencial de qualquer escola particular. Tá? Eu tenho orgulho, falo com orgulho disso. Então, as falhas que, porventura, eu apresente, jamais serão por falta de qualificação e jamais serão por negligência. São falhas que acontecem, né? Acontecem. Então, aqui está a minha apresentação. E o segundo ponto que eu vou aprofundar são as definições de cada coisa que eu vou falar, das expectativas de cada um de nós e da metodologia, do método de dar aula, que se diferencia de professor a professor. Nós temos uma estrutura básica, uma linha mestra, que todos devem seguir, porém, cada professor vai elaborar, dentro daquela linha mestra, a sua forma de abordar o conceito, a sua forma de dar aula. Então, quer ver a questão de método que a gente aprende? O professor não pode dar aula sentado. Mas ele não vai... Não, ele vai sentar em algum momento, né? Para poder fazer o diário, né? Para ter um pequeno descanso, porque de 7 até meio-dia, numa aula presencial em pé, né? Direto, é difícil. Né? O professor deve aprender a ampliar o som de sua voz, para que o aluno que sente lá no final da sala possa ouvi-lo. O professor não pode falar para dentro, né? O vestuário, o professor tem que estar com o vestuário adequado a seu cargo e sua função. Então, ele não pode chegar de qualquer maneira para dentro de uma sala de aula para seus alunos em formação, né? Então, ele tem que estar plenamente apresentável, de forma que ele seja até exemplo para esse aluno, né? Eu, por exemplo, nunca dei aula sentada. Às vezes que eu sentei é porque eu já estava esgotada. Eu sempre pedi desculpa aos meus alunos, né? Um dos problemas que mais acometem, entre outros, os professores, os problemas, as doenças que acometem os professores, é o das cordas vocais. Né? É um problema sério, eu já estou sentindo isso. Vejo pelas videoaulas que eu gravo, e às vezes a voz não está boa, não está mais clara, né? Mas por isso, pelo uso extensivo da voz. Bom, a primeira definição
que é mais importante nesse momento, a gente entender o que é a escola. Então, a escola é um conceito, é uma ideia, tá? A ideia da escola é o centro onde adquirimos conhecimento. Então, a escola, ela transcende o espaço físico institucional. Tá? Então, assim, você hoje, você conhece, você vai na secretaria lá da Praça da Bandeira, né? Você entra no espaço físico da escola. Porém, no ensino híbrido, né, que é esse aqui, essa figurinha aqui, ó, mostra direitinho, você tem o professor no espaço físico e o professor no espaço virtual. É o ensino híbrido, tá? É a nossa realidade a partir de hoje, a partir de 2020, e que já é realidade em vários países. Em vários países. Nós estamos na era digital, onde o domínio das ferramentas digitais é fundamental. É como antigamente só conseguia emprego quem sabia datilografia, não é? Lembra disso? Mesma coisa. Então, e a escola, ela só se realiza plenamente com a família. Se não houver presença da família, esquece. Esquece. Ah, mas meu filho já é adolescente. Ué, adolescente, 15 anos, 16, 18, 20. Enquanto eles estiverem dentro da sua casa, ele terá que ter sua supervisão e seu apoio, né? Mesmo o aluno que já responde por si, deve ter a presença da família, porque senão não realiza, não realiza, tá? Se eu estivesse fazendo uma reunião com alunos da universidade, eu não estaria falando com os pais, entendeu? É isso. Bom, segunda definição importante, normas. Aliás, uma outra coisa, um outro teórico clássico da sociologia que a gente aprende, Emile Durkheim, sociólogo, é que o mundo, o universo, é feito de regras. Cada um de nós tem suas regras individuais e toda instituição ela é regrada. Aquela pessoa que é contra aquelas regras, ela não pode entrar ali. Ou ela segue a regra, né? Ou ela não está apta a continuar ali, né? Dentro de uma, se você não é ateu, entra numa religião, tem as regras, não é? Você tem um vestuário próprio, comportamento próprio, vocabulário próprio. A escola é a mesma coisa. A mesma coisa. Um pai e uma mãe que deixa seu filho sair de casa de chinelo, como eu vi milhões de vezes, de chinelo, de roupa que não é da escola, bermuda, blusa de time, né? Sem tomar café, apesar de que a escola tem o café da manhã, né? Então, beleza. Mas sem estar arrumado, não está ajudando na formação do seu filho, né? Um responsável que deixa seu filho dormir até tarde, sair atrasado para a escola, não está ajudando. Então, é importante que a família tenha regras compatíveis com a escola, né? Porque senão a aula começa de 7h10, no virtual também. A diferença é que foi colocado um horário de forma a atender todos. A direção teve este cuidado, né? De colocar um horário em que não se esgotasse, porque é muito essa interação aqui, computador, pessoa, computador, é muito intensa.
Então, realmente esgota, além de ter tinha a questão dos dados, que hoje o Estado cumpriu o seu dever, não fez favor, né? Cumpriu o seu dever de garantir a gratuidade na internet. Isso é fundamental, para que todos tenham acesso. O próximo passo é garantir também os equipamentos, né? Porque o professor, a maioria dos professores só tem um laptop por família, então dificulta o trabalho. E o aluno tem, às vezes, sofre a mesma coisa, celular, que é pequeno, então o ideal seria que, como foi no passado, né, chegou a ser prometido fornecimento de iPad, né, de tablet, aliás, o iPad é caro, o tablet, que é maior e que o aluno teria mais conforto para ter a sua aula, né? Mas aqui voltando para as normas, frequência, blusa escolar, apresentação, pontualidade, caneta para avaliação. Então, você é responsável, orientar seu filho, aqui ele está no ensino médio. Então, toda avaliação é um documento legal. E todo documento legal é assinado, é executado com caneta, tá? E capricho nas tarefas. O capricho é condição básica em tudo que você faz, né? Dentro de casa, no mundo do trabalho. E na escola, principalmente. Na escola, a gente vai reforçando o que a gente aprende em casa, né? Então, o capricho, entregar ao professor uma folha de papel rasgada, meio amassada, com aparas, não dá, né? Não tem como o professor aceitar uma coisa dessa, não é verdade? Porque ele não estaria contribuindo na formação desse jovem, né? E aqui eu fiz, porque esse problema não é de agora, eu, durante todo 2020, por várias vezes, eu coloquei, gravei mensagem para os pais, então essa conversa com os pais, que eu pedi para os alunos replicarem para os seus responsáveis, né? Coloquei no mural da plataforma em dezembro de 2020 e veja, só tive 7 visualizações. Hoje, essa conversa com os pais foi para os quase 200 alunos do ano passado. Agora, essa reunião aqui, eu estou fazendo para 48 responsáveis. Então, eu gostaria, né, de ter 48 visualizações, né? Como eu falei, todas essas questões vêm sendo colocadas na página do Facebook, então vocês também podem acessar Sociologia, Juventude em Resistência. Por que em resistência, Sônia? É resistir exatamente a essa crise moral e ética. O desconforto, ele é uma virtude, sabe? É muito confortável você fingir que não está vendo isso. É muito confortável apenas aceitar o que está sendo feito, né? E avançando. Só que o compromisso moral, ético, espiritual, quando a gente tem uma religiosidade, como é meu caso, né? Profissional, não dá, não dá. Então, está aqui para vocês verem as várias tentativas, né, de chegar até vocês, né, essas questões. Então, por exemplo, cabo de guerra, escola e aluno. Coloquei isso foi em maio de 2020. Já alunos que não entravam na plataforma, aí tínhamos as desculpas, né, as justificativas. Tínhamos as justificativas de questões de internet, questões de celular, porém, o que no final nós vimos é que a maioria tinha condições, sim, de entrar na plataforma, de assistir às aulas e escolhiam não fazê-los.
tá? Bom, então, para entender o que eu estou falando até agora, né, vamos nos aprofundando aqui, a educação como instrumento transformador da sociedade. Então, para a gente entender o que é escola, né? O que é educação? É na escola e na família que a gente educa, nos educamos, né? Então, você tem aqui tudo que é dado na escola e até a forma como você vive, ela é regrada pelo governo, pelo Estado, né? Poderia dar outros exemplos aqui, mas eu vou tentar não fugir, né? Então, o primeiro artífice dessas regras é o governo. É o governo que vai dar toda a legislação, eu poderia botar aqui, mas eu estou tentando fazer a reunião mais enxuta possível, né? Mas vocês podem depois me perguntar. Então, você tem o Ministério da Educação e Cultura, a partir daí você tem até a BNCC, que é o... não vou nem lembrar dessas siglas, mas toda uma legislação que regra como você vai dar, o que você vai ensinar. Então, o professor não ensina qualquer coisa. Vocês já devem ter escutado uma coisa chamada currículo mínimo, né? O mínimo que o Estado diz que você tem que dar, né? E por quê? Porque a escola ela foi criada exatamente para ordenar as relações sociais, para que aquela pessoa aprendesse todo o conhecimento que gera o desenvolvimento social, político, econômico daquele país. Então, quando o aluno, por exemplo, estuda física, quando o aluno estuda matemática, quando o aluno estuda sociologia, quando o aluno estuda o português, que é para sempre, né? Ele está ali tendo já pré-condições, né? Um conhecimento básico, uma base, o fundamento, né? Para que ele possa se encaminhar para futuras profissões que comporá o quadro de desenvolvimento social e econômico do país. Os engenheiros, os médicos, né? Os técnicos de enfermagem, aí tantas outras profissões, todas elas tiveram que ter como base esse conhecimento, por isso se chama educação básica, o ensino fundamental, onde a criança começa a aprender a ler, e depois o ensino médio. Por que médio? Porque ele está entre o ensino fundamental, onde ele aprende a ler e escrever, e o aprofundamento do conhecimento, que é a graduação, que é a faculdade, a universidade, né? Percebe? Então, no nome você já tem a explicação, tá? Toda essa estrutura é dada por quem? Pelo Estado. Pelo Estado. Bom, depois nós temos os outros artífices da educação, que é a família, onde a criança nasce, né? Então, ali ela começa a aprender. Pode isso, não pode aquilo, né? Como se relacionar com os pais, com os avós, com os tios, com os primos. E depois, quando ele cresce um pouquinho, 6, 7 anos, mas já hoje, 2 anos, né, já vai para creche, já vai para pré-escola, né? Pré-escola, veja, né? Então, dali ele vai para a escola e uma outra esfera paralela, né? Que pode existir ou não, né? Porque nós temos o ateísmo, eu sempre coloco, nem todas as pessoas vão ter uma formação religiosa de base, né? Ela pode ter a formação ética, moral e ética, por outras fontes que a gente chama o mundo, a visão de mundo invisível, baseada no invisível, e a visão de mundo baseada no concreto, que é mais voltado para a ciência. Continuando,
Cada artífice impunha seu instrumento de maneira própria e com objetivos específicos. Ao usar a educação como instrumento, e é aí que eu chego até cada um de vocês, né? Quais são as expectativas? O que o governo quer com a educação pública? Né? Já parou para pensar? Quais são quais são quando ele coloca recursos para a escola pública, né? Recursos didáticos, recursos para a reforma da obra, o salário do professor, né? Quais são os objetivos do governo com a educação pública? O que ele espera? Mas não é meu foco. Meu foco são os alunos, os pais, né, os responsáveis e o professor, eu. Não vou falar aqui do conjunto do coletivo do professor, porque aí você poderia dizer, mas fulano, mas não. Eu coloco sem reserva. Eu procuro seguir o procedimento básico do que ser professor, né? Então, qual é a expectativa da escola com o aluno? O que a escola espera quando ele recebe, lá na secretaria ainda, com a Sueli, né? E com outras colegas, quando ele recebe um aluno, qual é a expectativa da escola para esse aluno? Tá? Qual a expectativa do professor? Aí eu quero falar para vocês a minha expectativa. Por que eu estou aqui nesta conversa? Né? Quais as suas expectativas enquanto responsável? E quais são as expectativas do aluno? Então, essas três últimas que a gente vai aprofundar, né? Mas eu já coloco para você as minhas expectativas. Lá na apresentação, creio eu que você já pensou, né? No momento em que eu me qualifico e continuo me qualificando através de inúmeros estudos, né, que a gente chama de educação continuada, é fundamental, toda profissão tem que ser educação continuada, né? Quando eu procuro cada vez mais, que eu brinco com meus colegas que eu sou futuqueira, eu não tenho paciência para fazer curso técnico, eu sou técnica de edificações, tá? Mas tem coisas que a emergência da coisa, né? Então, eu olho uma coisa ou outra, meus alunos têm me ajudado muito, né? Nesse aprendizado, alunos do segundo ano, o Rafael aqui, deixo meu agradecimento para ele. Então, a minha expectativa é exatamente exercer plenamente o processo ensino-aprendizagem, e não só porque me dá alegria, não, porque é meu dever. É meu dever como professora. Se eu não seguir esse processo ensino-aprendizagem, que eu já vou falar melhor dele, né, eu não estou exercendo plenamente a minha profissão de socióloga, percebe? Então, eu tenho a expectativa como professora é que eu chegue sempre no final do ano, eu possa fazer a minha autocrítica, a minha autoavaliação. Bom, eu ofereci o que para o meu aluno? Eu oferecer tais e tais recursos, né? Realmente foram, eu posso avaliar como positivos na formação dele. Agora, essa expectativa, né? Ela só pode ser realizada através do aluno. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? Então, eu deixo aqui para pensar os pais e aluno. Quais as expectativas que o pai, o aluno tem da escola? O que eles querem com a escola? Então, para você ter uma ideia, a educação, como eu falei, ela só se realiza neste ponto aqui, tá? Quando as expectativas do governo, da escola, do professor, do aluno, da família, vem nessa interseção de expectativas. Todos querem a mesma coisa.
O aluno, que é o ponto final, e é central, não é? A escola existe para o quê? Para formar futuros cidadãos e cidadãs, certo? Então, o aluno tem consciência de todas as exigências necessárias para que ele realmente se forme plenamente, né? De forma plena. É como um atleta, eu sempre dou esse exemplo, tá? O atleta, para ele chegar até as Olimpíadas, que é o ponto maior de todo atleta, ele tem que treinar muito, e ele tem que ter um ótimo treinador, né? Se ele não tiver um bom treinador, ele não vai conseguir avançar, então ele precisa ter, agora ele precisa querer fazer o treino. Então nós temos aí, por exemplo, Romário, que era um jogador maravilhoso, mas uma das críticas é que o Romário não gostava de treinar. Mas ele era Romário e no final ele se dava bem. Porém, dentro da estrutura, do processo de formação de um atleta, ele não era bom exemplo. Entende como é que é a coisa? Né? Porque se todo mundo for querer ser Romário, então para que a figura do treinador? Percebe? Para quê? Para que a existência do treinador se o atleta vai treinar sozinho, vai fazer o treino de qualquer maneira, não pode ir para a festa, mas ele vai. Então, não tem sentido a figura do treinador. O professor é a mesma coisa, né? É preciso que o aluno queira realmente seguir aquelas regras do processo ensino-aprendizagem para que realmente o professor possa fazer um bom trabalho. É o meu caso. Então, a metodologia, sala de aula, como eu já defini, né? No espaço físico institucional e na plataforma digital. Hoje nós trabalhamos com essas duas realidades, né? Então, eu trouxe aqui uma foto minha, já muito antiga, meus alunos já devem estar casados, então eu aqui na sala de aula com eles, e aqui hoje, é bem recente, né? Essa foto aqui tirada, né, o print da tela, né, da minha sala virtual. Vocês vão ver que eu estou com um chapeuzinho aqui. Sabe por quê? Porque um dos alunos, que depois ele saiu, eu não pude captá-lo, né, porque eu peço aos alunos, vamos tirar um print agora, com câmera aberta, né? E sala, você tem que estar olhando para o aluno te vendo. Não adianta ficar só na foto, é uma regra, né? Então, esse aluno, depois de uma insistência muito grande, é um aluno novo, ele me aparece igual a aquela máscara de esqui preta e com óculos escuro. Eu não vou, né? Não preciso falar mais nada. Levei na brincadeira, fui lá, peguei o meu chapeuzinho e a minha outra aluna pegou e botou. Eu falei assim, gente, então vamos brincar, porque eu gosto de brincar, né? Vamos ter aula fantasiada, mas com a carinha aparecendo. Aí eu peguei meu chapéu, a outra aluna pegou um lacinho, levamos na brincadeira, porém, esse aluno depois saiu. Então, ele não quis realmente entrar na sala de aula devidamente. Então, na escola regular, o processo ensino-aprendizado é focado no professor e na aula explicativa. Então, essa reunião aqui é por conta disso, né? Como é que você... Eu não vou me antecipar, mas para você guardar. Estamos numa escola regular presencial, independente se essa escola é física ou virtual. Então, o processo ensino-aprendizagem, você é composto de 3 coisas básicas: material didático, aula explicativa e avaliações. Veja que eu grifei ali aula explicativa, né? Por quê? Porque o aluno só chega aqui na avaliação se ele tiver esses 2 aqui. O material didático sem explicação não tem porquê, não é? Não existe. Eu, por exemplo, eu imprimi, aí eu digo para vocês o gasto que cada professor tem, né, por sua conta e risco, né? Mas como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no virtual esse material. Então, eu imprimi aqui
o material para os meus alunos, né, da apostila. Então, a partir do trabalho pedagógico com material didático nas aulas explicativas e após a avaliação do grau de entendimento dos conceitos aprendidos, aí o professor pode avançar, né? Então, se o aluno fez tudo direitinho, né, aí a gente faz seminário para ele debater, para ele expor as ideias. Como é que ele vai debater um conceito se ele não aprendeu na aula explicativa, né? Se ele não aprendeu a interpretar e compreender o material didático, né? Se ele não fez a avaliação de uma forma correta, né, e não participou das correções. Então, não tem como, né? Pesquisa de campo, pesquisa na internet. Então, o básico, ele é fundamental. Aliás, tudo na vida, né? Tudo na vida. Então, eu estou dando exemplo aqui do George Floyd, que é uma das questões, e aqui eu só vou dar o exemplo da sociologia, né? Então, a partir do caso de George Floyd, o aluno poderia, né, fazer entrevistas sobre casos de discriminação racial, pesquisar na internet os conceitos trabalhados, observando organizações civis, movimentos sociais, institutos de pesquisa que trabalham com o conceito, por exemplo, racismo estrutural. Tá? Então, essa é a forma como você conduz o ensino, né? Esse processo ensino-aprendizagem, tá? Então, eu já falei aqui do SES, não vou aqui para a gente avançar. Então, para você ver a diferença entre o professor tutor, que é o professor que tira dúvida apenas, né? Então, o aluno pega a apostila e só vai lá na escola para fazer a prova. Então, é o caso do SES. Já no ensino regular presencial, o aluno tem professor regente, de segunda a sexta em horário integral. Ele é exigido assistir às aulas, né, ter frequência, fazer as avaliações e tal, né? Então, aqui, olha, os meus materiais didáticos de referência, sempre, né, é o Filosofando e o Sociologia em Movimento. Por enquanto, são esses, né? Eu uso também outros artigos, né? Vou complementando, mas a base você sempre vai ver no material do seu filho lá. Livro de Sociologia, página tal, de referência, Filosofando, tá? Eu coloquei aqui o professor doutor, né, Lier Pires Ferreira, que eu fiz uma entrevista com ele, meu colega, já há mais de 20 anos, ele que idealizou e organizou o Sociologia em Movimento. Então, foi uma entrevista alegre, uma entrevista muito bacana, em que ele fala, né, da figura do professor, qual é a importância do professor como produtor de conhecimento. E este ano nós temos o recurso imposto pela Secretaria de Educação, que é o Aplix. Aqui no Aplix você vai ter a internet, né? Que isso já é um avanço, né? E todos os recursos, não mais esses, todos os recursos aqui, o texto base, né, o material didático todo está aqui no Aplix. Apostila, videoaula, podcast. O grande problema desses recursos aqui didáticos é que um não bate com o outro. Então, aqui não se realiza aqui o processo ensino-aprendizagem, ou seja, a videoaula que deveria explicar a apostila não explica. O podcast que deveria dar apoio à videoaula e explicar a apostila também não faz, tá? Bom, então você tem aqui aula explicativa, processo ensino-aprendizagem, aula explicativa e as avaliações, exercício, correção, prova, revisão, recuperação. Eu sempre faço aqui em forma de formulário, mesmo o aluno tendo a apostila, eu peguei, transcrevi para formulário para facilitar o aluno a fazer, né? Fica mais fácil ele fazer no virtual,
Porém, de 48 alunos, somente 14 entregaram o exercício, que eu abri em 12 de março, aliás, que eu fecharia em 12 de março, abri no dia 9, né? Que era o prazo. No dia 16 de março ele ainda estava aberto e somente 14 alunos tinham feito o exercício. Desses 14 alunos, somente 3 entraram em algum momento da aula, tá? Então, aqui para você ter uma ideia, o Meet, que é a aula ao vivo, e a videoaula, que é a aula gravada, que eu gravo, como eu estou fazendo aqui, né? Então, eu sempre faço, dentro do possível, um PowerPoint, colocando os conceitos, explicando, tá? Isso aqui é do terceiro ano. No ano letivo de 2020, tinha seus recursos técnicos, né? O material didático que era autorreguladas, mas sem internet do Estado e o uso próprio do celular e laptop pelo aluno, pelo professor, tá? Então, aqui são as autorreguladas de 2020. Em 2021, nós vamos ter o Aplix, que é aqui, ó, você vai ter o material didático, você vai ter o podcast, que são áudios, tá? São áudio. E as videoaulas, que nesse bimestre nem tem, tá? Só que você tem aqui o material de revisão de 2020, né? Não reflete a autorregulada. Porque quando você fala que é revisão daquilo que foi dado. Então, nem o Aplix traz a revisão da autorregulada, que seria o mais correto, e nem eu estou revisando os conceitos que eu dei. Então, esse bimestre está sendo muito complexo para mim, né? Então, os recursos técnicos, o ganho, né, para esse ano é a internet do Estado, porém, o celular e o laptop ainda do aluno, tá? A dinâmica da aula, como eu falei, a direção, ela facilitou ao máximo essa aula virtual. Então, hoje, no tempo cheio, de 7h10 às 8h50, você tem 50 minutos no Meet, que o aluno não está, só 50 minutos de aula explicativa, e os outros 50 minutos fora da plataforma. Então, o aluno não precisa estar ali, né, nessa interação, que você imagina, de 7 a meio-dia, direto online, realmente é muito cansativo, né? Aqui eu trago os meus dias de aula. Já coloquei aqui os horários de prova, porém, no terceiro ano não há condição de prova. Não há. Nós já vamos ver. Tá? Mas tem os dias que segunda-feira já começam as provas, tá? E a recuperação, já estou pensando numa outra solução, tá? Mas é preciso que pais e alunos realmente queiram resgatar o sentido da escola, tá? Aqui também eu coloquei os horários, né? Os horários como é que eles são. Aí você tem aqui aulas explicativas no Meeting. Então, eu tive aqui na turma 3001, eu tive nos dias 2, 4, 9, 11 e 16 de março. No dia 2 e 16, no dia 2 eu não dei aula. Não dei aula, eu me confundi. Eu falei das falhas, né? Eu me confundi e não dei aula. Mas isso aqui não é problema para mim, porque eu faço sempre videoaulas e o aluno nunca perde, tá? Eu no dia 16, já com essa decisão de só dar aula depois que eu tivesse conversado com os responsáveis, ok? Então, nós tivemos 3 aulas, dia 4, 9 e 11. Veja, de 30, 20 e poucos alunos, na turma 3001, eu tive um aluno no dia 4, 2 alunos no dia 9 e no dia 11, 0. Né? E na turma 3002, no dia 1 também, aquela semana foi perdida para mim, né? Em termos dessa interação. Porém, no dia 2, não tive, e no dia 16 eu não dei aula, porém eu tive aula no dia 8, no dia 9, no dia 15, tá? Mas não houve
nenhuma participação de aluno em nenhum dia. Então, até hoje, eu não tive aula virtual com nenhum aluno da 3002. E eu sempre gravo as minhas aulas, sempre gravo, tá? Isso aqui é um exemplo do mural, tá? Quando o aluno fala, mural é isso aqui. Então, por exemplo, no dia 11 de março, veja, aula de filosofia, turma 3001. Aí eu coloquei o recado. Então, o mural, a função é de avisos e mensagens, né? E se o aluno está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, tem que ser no horário de aula. Por quê? Acabou a aula 8h50, o aluno vai deixar um recado para mim 8h55, não vou estar mais ali. Eu vou estar descansando aqueles 10 minutos, já me preparando para outra aula. Eu só vou entrar nessa turma novamente na outra semana. Né? Eu tive já o caso de uma aluna assim, que a mãe falou assim, mas a aluna, minha filha está tentando falar, mas você não responde. Eu fiquei assim, ué, o que deve ser? Eu fui ver os recados dela sempre após o término da aula. Ela não assistia a aula, não entrava no mural, mas entrava após. Então, não tinha como eu ver, né? Então, veja, eu coloquei aqui, né? Vamos para a sala de aula, né? Aqui. Então, o meeting é aqui, é que a gente faz, né? Vamos para a sala de aula, eu coloco o endereço do meeting, né? E é a sala virtual, é lá que acontecem as aulas. E aí não tive ninguém, e aí eu tomei essa decisão, né? Usando os critérios da filosofia radical, de conjunto, rigorosa e crítica, que são as regras da filosofia, né? Estou desligando o meeting e somente entrarei novamente para a aula após reunião com os pais e direção para saber os rumos dessa turma, né? Porque eu não posso continuar desconsiderando o que está ocorrendo, né? Não vamos repetir 2020, com certeza não. Não é possível a recusa de uma juventude em buscar conhecimentos, focar em exercícios com respostas prontas na internet, buscando somente a nota. Né? O resultado é o analfabetismo funcional. Será que eles sabem o que é analfabetismo funcional sem olhar no dicionário? Eu não vou explicar agora. Que impossibilita o contato e compreensão com a dinâmica social, que é o resultado, né? Então, eu já coloquei aqui o formulário, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o que está ocorrendo. Isso é um exemplo só em um formulário. Mas em todas as turmas está acontecendo isso. A diferença é que o terceiro ano vai estar se formando esse ano no ensino médio, né? Tanto o exercício quanto a prova devem conter conceitos propostos na apostila e trabalhados na aula explicativa pelo professor. Eu creio que até aqui você entendeu, então, essa questão do processo ensino-aprendizagem, como ela deve ser e como eu procuro seguir, tá? Não há como o aluno responder questões que não foram dadas, não é? Não tem. Então, vou dar o exemplo deste formulário de sociologia, que foi todo feito em internet, porque o aluno não teve explicação. O aluno não assistiu a aula e a apostila não traz os conceitos devidos. Eles colocaram questões, que são as questões da apostila, que eu não posso fugir, porém, essas questões, os conceitos que abrangem essas questões não foram contempladas no texto da apostila Aplique-se. Veja, então, a questão 1, para você ter uma ideia, são questões importantíssimas, atuais. Então, para o aluno fazer essa questão, ele teria que ter obtido conhecimento sobre racismo estrutural, Lei de Terras de 1850, processo de socialização, que é a construção do olhar sobre o outro, doutrinas políticas, liberalismo, socialismo, visões de direita, esquerda, etc. Relações de poder, cidadania, tipos e ideais de dominação em Max Weber, como a violência legal. Tá? Isso dá mais de 2 aulas.
Olha quantas aulas teríamos, né? Nada. Então, o pouco tempo de explicação também, né? Então, quando eu faço a videoaula, é para exatamente tentar furar esse bloqueio da ausência de tempo de explicação, né? Que ali o aluno pode ir revendo, pode ir vendo, mas ele tem que ter total compromisso com a sua formação, senão ele não vai fazer isso, né? Então, nenhum desses conceitos foram contemplados na apostila, mas todos eles acertaram. Todos eles acertaram. Então, na ausência da aula explicativa de material didático adequado, naturalmente o aluno vai encontrar subsídios na internet. Todas as respostas estão na internet. Por exemplo, aqui a Mafalda, que é uma tirinha elaborada brilhantemente pelo Quino, faleceu, acho que foi ano passado que ele faleceu, né? Então, essa questão é a única que se encontra contemplada na apostila, porém, o conteúdo carece de aprofundamento necessário. O texto não trabalha conceitos importantes como cidadania, segundo Marshall, Constituição de 1824, que começa ali, né? A nossa primeira Constituição negando direitos, e década de 60 com os atos institucionais do governo militar. Aqui essa outra questão, a questão 4, já começa com uma definição, com um conceito importantíssimo, fundamental para qualquer país, que é a sua soberania. Está tão colocada aí pela mídia, né, a questão da soberania e da autonomia do Brasil, né? Então, isso já dá várias aulas também. Importante, veja, as questões são importantes, porém, não foram dados os recursos de uma forma responsável, de uma forma correta, né, para o professor e para o aluno, né? Então, mas se o aluno tivesse assistido às minhas aulas, ele teria as explicações. É isso que eu quero chegar ao ponto. Mas ele está focado em fazer a atividade, porque as respostas estão na internet, e conseguir a nota. Tá? Então, é 0 de assistir a aula, né? de participação na aula, porém, mas mesmo assim, nem exercício a maioria está fazendo. Então, é muito preocupante isso, não é verdade? Muito preocupante. Então, eu tenho aqui, ó, eu até coloquei aqui o gabarito, né? A letra A, vem já com comentário da questão, por exemplo, oligarquia e aristocracia, forma de governo, né? Ele aprendeu isso comigo? Não, não tive aula com esse aluno, né? Então, essa questão exige o conhecimento dos conceitos Estado de Direito, cidadania, formas de governo, lei de terras, nada disso está na apostila. E se o aluno, então, não lê a apostila, não assiste a aula do professor, só copia a resposta da internet, ele só vai ficar com a nota, mas sem conhecimento, né? Outra, questão 5, já tem aqui, ó. Lá, essa aqui, ó, descomplica.com.br, o aluno vai lá, já encontra a questão e a resposta com o comentário da resposta. É uma facilidade total. Porém, ele apenas copia, né? Ele não teve subsídios para entender os conceitos que estão ali elaborados, que estão contemplados, né? Então, por exemplo, essa questão, então, aqui é um absurdo. É um absurdo, porque na apostila não tem nenhuma referência sobre povos indígenas, mas colocaram essa questão lá, né? Então, só que aí você teria 1 mês de aula, né? Para saber a história dos povos indígenas, as tradições e cultura indígena, a questão da demarcação das terras indígenas e as capitanias hereditárias, falar das questões atuais, né, questões políticas atuais que estão envolvendo os povos indígenas, né, o desmatamento da Amazônia, né, a invasão de terras indígenas, uma série de questões, a tutela indígena e Constituição de 88, lei de terras,
né? Cidadania indígena, educação, participação política, movimentos sociais indígenas que estão em movimento, né? Então, assim, questões importantes, porém, que não encontram não encontram seriedade na sua abordagem. Outra, conceito de democracia em Habermas. Habermas é um dos sociólogos alemães, o Jürgen Habermas, um dos sociólogos alemães que eu gosto muito, mas muito complexo, nunca dei para aluno, né? Ele é muito complexo. E aí eles deram colocaram essa questão para o aluno fazer, né? Sem ter sido contemplada na apostila, no texto da apostila. Não trabalha conceito de Jürgen Habermas. Para o aluno entender essa questão, ele tem de ter conhecimento sobre legitimidade democrática, agir comunicativo, política deliberativa, esfera pública e esfera privada, liberdade de expressão, inclusão social, debate público. Mas ele encontra a resposta no descomplica.com.br. E assim vai. Então, conclusão, né? Qual é o sentido do aluno responder um questionário que traz conceitos que não foram explicados em aula e não possuem texto teórico para estudo? Qual é o sentido da existência do professor quando o aluno entrega um questionário com respostas tiradas da internet sem ter passado por análise, dúvidas, explicações? Quer dizer, ele não tirou dúvida, ele não teve explicações, nada. Então, o aluno sem aula explicativa, sem conteúdo teórico adequado, não possui o conjunto de saberes necessários para fazer as avaliações. Ele apenas copia a resposta correta sem a devida compreensão crítica da mesma. Porque nós estamos falando aqui em sociologia e filosofia de formação da consciência política e senso crítico, né? Esse é o objetivo fundamental, né? A escola regular presencial em que este aluno foi matriculado exige o cumprimento do processo de ensino-aprendizagem completa e não tutoria. Qual é a mensagem que este comportamento passa? A mensagem, gente, que está sendo passada para mim é que a escola perdeu o sentido de ser o centro do conhecimento científico. O professor, especialista em sua área de formação, não tem importância na formação do aluno. O único sentido de sua matrícula é garantir o recebimento do certificado de conclusão de ensino médio por questões de exigência legal para o trabalho. No mais, o Google basta, né? Mas não é o certificado que garante a vaga de emprego, mas é o conhecimento e a conduta ética adquirida na escola. E tem uma outra questão mais importante que eu venho conversando com alguns pais, converso com os alunos que participam desde o ano passado, né? E para essas duas turmas que vão se formar. Elas vão receber o certificado de técnico em administração, vão ter a possibilidade de registro profissional, porém, sem ter tido nenhuma disciplina técnica. Por quê? O ser empreendedor, todos nós podemos. Agora, ser técnico em alguma coisa exige conhecimento específico naquela profissão, né? Então, se você vai fazer uma arquitetura, um arquiteto pode ser empreendedor, mas o empreendedor jamais será um arquiteto se não fizer os 4 anos de faculdade. Certo? Entende? Então, esse é um problema. É um problema que está sendo colocado e até agora a secretaria não deu resposta. Como é que vai ficar esse aluno? Vai ter certificado, vai apresentar numa empresa, pleiteando o cargo de assistente administrativo, né? Porém, ele não aprendeu nem nada de tarefa de assistente administrativo. E, além disso, esse aluno não está adquirindo o conjunto de saberes básicos, gerais, né, básicos, do ensino regular. Então, nem o técnico, nem o regular. Ele só está pautando na nota, para chegar no final, ter uma nota, ter um certificado, e esse certificado, nem estágio esse aluno está tendo. Então, a situação é séria, é grave,
E se os pais, os responsáveis, não se envolverem, né? Aí, enfim, esse aqui é meu último esforço. Enfim, é possível renovar o sentido da escola se todos quiserem alcançar o ponto de interseção entre as expectativas. Para isso, esta deve ser somente uma: adquirir conhecimento para uma cidadania plena. O resto vem como consequência. Minha expectativa como socióloga é contribuir no diagnóstico do problema que estamos todos vivenciando e sugerir soluções simples e básicas para pais, alunos e professores. Respeitar o horário de aula, né, tomando a consciência de que a escola continua e que espaço esteja, virtual ou físico. Blusa escolar e apresentação, pontualidade no horário de aula, e respeito ao processo de ensino-aprendizagem, assistir às aulas no Meeting, tirar dúvidas com o professor, fazer as atividades estudando o material didático do professor, não tirando resposta de internet. Assistir e participar da correção dos exercícios e fazer a prova depois de rever as aulas explicativas e o material didático. É básico. Mas tem uma solução alternativa que já está sendo praticada, né? Essa solução foge ao processo de ensino-aprendizagem e ao objetivo de formar consciência política e senso crítico. Né? Essa alternativa aí é o aluno apenas busca a resposta pronta na internet. Nesta alternativa, o professor abre mão dos objetivos educacionais e de suas expectativas profissionais. A avaliação do aluno será centrada apenas em sua capacidade de busca de resposta na internet. É uma outra proposta de trabalho, né? Não será avaliado nível de aquisição de conceito, grau de compreensão de conceito, capacidade de análise teórica, capacidade de análise de discurso. Que é isso que eu faço, que é o meu trabalho. O objetivo nessa solução é centrado apenas na nota. Né? Como sociólogo exercendo magistério, não abro mão do meu ethos profissional e de exercer o processo de ensino-aprendizagem pleno. Então, esse é o nó. Né? Eu não vou jamais apoiar essa solução alternativa. Como sociólogo e cidadão, tenho compromissos políticos assumidos com a educação pública, a educação em geral, inclusão social, juventude proletária, que é o nosso caso, classe C, D e E, desenvolvimento social e econômico do país, formação da consciência política, formação do senso crítico. Por todos esses compromissos, parei o trabalho pedagógico e pedi essa reunião com os responsáveis pelos meus alunos. São os seres humanos os construtores da sociedade. Quem faz a excelência de uma casa, de uma escola, de uma empresa, são as pessoas que se comprometem em dar o melhor de si para si e para o outro. Então vamos nos comprometer todos com a formação para a cidadania e com a escola. Já me ouviu. E aqui finalizo essa conversa gravada, esperando que eu possa estar conversando depois diretamente com os pais.